Bom, dando sequência aqui nas nossas aulas de composição plástica, um dos itens mais importantes que nós temos que avaliar no momento da composição é a questão da proporção, gente, porque existem proporções que são mais agradáveis ao olho humano, proporções que são exageradamente largas, que são exageradamente altas, ou que possuem muita profundidade, elas tendem a não ser agradáveis. E já existe um limiar de proporção que a gente sabe que o olhar humano costuma sentir mais agradabilidade. A gente percebe aqui nesse exemplo dessa imagem que, por exemplo, existe um ambiente que tem uma proporção muito grande, tem um pé direito alto, ele é muito largo, muito fundo, e vocês estão vendo que existem objetos bem pequenos aqui no espaço. Isso com que a condição para perder, porque a própria que acontece no espaço, ela não é do objeto. Então, quadrado feito diagonais quadrado sobrar exatamente essa matemática que tem nessa discussão que você vê aqui nessa. A gente tem que fazer coisas dentro da proposta, que não equilibrar uma tela de um quadro. Esse quadro colocar dentro dessa proporção porque agradar, olhar, a gente tem isso inclusive, não só de trabalhar proporção dentro da Áurea, ou
próprio corpo humano, vocês vão perceber que determinadas proporções, o nosso rosto, por exemplo, quanto mais próximo de uma proporção áurea, mais ele é visto como belo. Pessoas que têm o rosto muito afilado não vão ser tão bonitas, rosto tão redondo, não vão se distanciar tanto da proporção áurea e não vão ser tão adequados. É óbvio que o homem em si ele não tem proporção áurea no todo. Se você observa o tronco dele, ele tem algo bonito. E não é o que nós sentimos tanto, não, e achamos bonito o corpo, né? E aí a gente começa a tirar partido das proporções não somente como áurea e ela no seu estado absoluto, mas a porção relativa também é um constante a ser aplicado, porque nós compararmos e a proporção do estuprado tem que falar um pouquinho mais alto hoje o ruído tá grande. Olha um exemplo aqui onde a gente tem um ambiente grande, com proporções grandes, e o mobiliário também tem um grande sofá no meio do ambiente, onde ele põe de maneira muito equilibrada. Existe um híbrido entre o móvel em si. Aqui pode obrigar uma mesa grande. A sensação que dá é que o espaço, que o objeto foi feito para aquele espaço, porque ele preenche todas as lacunas do mapa de cheios e vazios que nós estudamos anteriormente, né? Nós sempre procuramos equilibrar para que não haja mapa de cheios e vazios desequilibrado, ou seja, um espaço muito vazio e outro muito cheio. O objeto de proporções grandes dentro do espaço de proporções pequenas nos favorece, nos facilita essa leitura visual. Só que é o seguinte, gente, nós não podemos trabalhar com proporção somente dentro desses parâmetros. Existem recursos que a gente usa na cor, na textura, na altura e no sentido de aplicação que faz com que a compreensão visual da percepção se torne outra. Porque, por exemplo, aqui nós temos uma sala que ela é grande, comprida. Mas vocês lembram que eu ensinei num determinado ponto da aula de composição plástica que o preto é utilizado para
quebrar proporções, para dividir, para esconder objetos ou para esconder partes do objeto. Nós aqui, seccionamos uma sala em duas, fazendo um acabamento preto no meio do ambiente. Isso fez com que, ao invés de ter uma sala grande, na percepção visual, tá? Porque no espaço a gente tem a mesma coisa. Nós temos duas salas pequenas, então eu não tenho mais a obrigação de trabalhar com objetos tão grandes nos dois lados da minha divisão proporcional. Mas ele findou que ele acabou tendo que trabalhar com a mesa de centro grande aqui, porque querendo ou não, o recurso que ele usou aqui para dividir foi bem grande, né? Poderia ser uma divisão mais leve, poderia ser simplesmente um friso preto no meio do ambiente. Já ia mudar a sensação. Ele quis trabalhar com algo que determinasse mais peso, mas não necessariamente precisava ser isto. Outro recurso que a gente poderia fazer, o pé direito é muito grande. Você pode colocar uma divisão preta aqui na horizontal, e ao invés de ficar uma grande parede alta, você teria uma parede média e um pedacinho de parede pequena, ou seja, proporções menores no mesmo espaço, mas a percepção visual vai mudar e vai ficar diferente. Outra coisa que a gente tende a usar também, existem cores, pode falar. Fala alto porque hoje está com muito ruído. Por exemplo, a gente poderia fazer isso com gesso, né? Poderia pegar um trechinho de gesso pintado e tem o seguinte, precisa ser proporções.